Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, playlist Booktuber. Hoje nós vamos falar uma parte 2 do texto Dialética para Principiantes de Carlos Cirne Lima, recortando o quadrado lógico. Bem, como é de praxe, o nosso pedido para lembrar você de reconhecer aqui o nosso trabalho online. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e veja que com isso você informa aos algoritmos que o que você faz, o que você estuda é importante. A grande confusão. Dialéticos e analíticos falam uns com os outros, mas não se entendem. Não se entendem mesmo. Aristóteles dizia, criticando Platão, que a dialética não era o método da filosofia, e sim tão somente um exercício intelectual para aguçar a mente. Uma espécie de aeróbica intelectual, diríamos hoje. Na Idade Média, Alberto Magno e Tomás de Aquino adotam posições igualmente negativas face à dialética. Mas é depois de Spinoza, Schelling e Hegel que as críticas ficam mais veementes. Trendelenburg, retomando a questão já levantada por Aristóteles, pergunta duramente: a dialética nega o princípio da não contradição? Como dizer e, ao mesmo tempo, desdizer? Tese é o dito, antítese é o contradito. Se um deles é verdadeiro, o outro é falso. Como dizer que ambos são verdadeiros? Ou que ambos são falsos? A velha regra lógica diz: se um dos contrários é verdadeiro, o outro é falso e vice-versa. Como então fazer dialética? Karl Popper, em nosso século, batendo na mesma tecla, não foi menos duro. Perguntou: quem afirma como verdadeiro tanto P como não P está fazendo bobagem? Continua Popper. Não é mesmo? E afirma: a partir desse pressuposto, qualquer bobagem pode ser deduzida, que significa que toda a dialética é uma grande bobagem. Face a essas objeções, os dialéticos do século XX ficaram quase sem fala de tão perplexos. Dieter Heinrich, um dos principais pesquisadores da dialética hoje, escreve em 1976 que ninguém sabe direito o que é dialética. Dieter van der Schneider repete o mesmo em 1995. Não é que não se esteja trabalhando, que não se inscreva sobre o tema. Muito pelo contrário. Há centenas de trabalhos que procuram desatar o nó górdio que os gregos nos deram de herança. Newton da Costa, ao formalizar as lógicas para consistentes, deu um grande passo na direção certa e nos ensinou que existem múltiplas formas de negação. Robert Reis, A. Kuhlenkampf, T. Kelly-Serling e D. Schneider tentam reconstruir a dialética a partir da estrutura das antinomias lógicas e semânticas. Também aqui foi-se em frente, esclarecendo alguns pontos, mas, em minha opinião, aumentando a confusão em outros pontos. Afinal, o que é dialética? Nega-se na dialética o princípio da não contradição?
Abrem-se as portas para que toda e qualquer bobagem possa ser afirmada? Não, de jeito nenhum. Não se pode, na tentativa de salvar a dialética, negar a racionalidade do discurso. Mas, então, o que é que está havendo aí? Está havendo enorme confusão, uma confusão que dura há séculos. É isso que é preciso esclarecer com a pergunta: o que é dialética? Duas línguas com sintaxes diferentes. Quando as pessoas falam, e apesar da boa vontade, não conseguem se entender, é que estão falando línguas diferentes. Falar sem se entender, ou é um problema de má fé total, ou então é uma questão de línguas diferentes. Um brasileiro e um chinês. Embora tenham ambos boa vontade, não se entendem enquanto não descobrirem uma língua comum a ambos. Para nós brasileiros, o que o chinês está dizendo é realmente chinês, isto é, não entendemos nada. Nós brasileiros, quando não entendemos nada, dizemos isso é chinês. O chinês provavelmente usa uma expressão semelhante quando não entende o que o outro diz. Nem por isso se há vontade de comunicação e se há boa fé. É de abandonar o diálogo. Há que encontrar um intérprete ou então uma língua que ambas as partes compreendam. Dialéticos e analíticos não se entendem porque falam línguas diferentes. A linguagem usada pelos analíticos, que compõem, como já Aristóteles ensinava, de proposições bem formadas. A proposição está sintaticamente bem formada, quando contém sujeito e predicado. Sócrates é justo. Nessa proposição, o predicado é justo é atribuído ao sujeito Sócrates. Sócrates é o sujeito lógico e justo é o predicado. Sem dizer o predicado, não se diz nada. Sócrates, diz alguém. Sócrates o quê? Perguntamos. Só o sujeito lógico, Sócrates, sozinho não diz nada. Além do predicado lógico, tem que haver, para que a proposição faça sentido, um sujeito lógico. Pois, sem o sujeito, não se sabe de que se está falando. Se alguém diz o predicado lógico é justo, de imediato perguntamos, de quem você está falando? Sujeito e predicado, argumento e função, dizem hoje os matemáticos. São ambos indispensáveis para que a proposição faça sentido. Há proposições em que o sujeito está oculto. Para que uma tal proposição faça sentido, é preciso que o ouvinte, respectivamente o leitor, pense o sujeito lógico que está sendo subentendido. Geralmente o sujeito lógico foi expresso um pouco antes, como por exemplo, Pedro e Ana estavam passeando. Depois de um tempo, sentaram. A proposição depois de um tempo, sentaram, faz sentido e é de imediato compreensível, porque o sujeito foi mencionado na frase anterior. É isso que ocorre nos casos em que o sujeito lógico não está presente. O sujeito lógico tem que existir. Senão, a proposição não faz sentido. Ela não está completa. Há algumas poucas expressões que hoje em português chamamos de proposição sem sujeito. Proposição sem sujeito? Mas isso, segundo a lógica de Aristóteles, não pode existir. Existe? O exemplo que os gramáticos dão para esse tipo de proposição é chove e neva. Quem é que chove? Quem neva? Em língua portuguesa,
não há sujeito visível. Mas se passarmos para o inglês, it rains, ou para o francês, il pleut, ou para o alemão, er regnet, o sujeito é sempre algo masculino ou neutro, indeterminado, na terceira pessoa do singular. Bem, nessas expressões existe um sujeito, não obstante indeterminado. É um grande e impessoal ele, terceira pessoa. Quem é este ele? A natureza, provavelmente. A natureza? Provavelmente. Essas exceções, embora raras, mostram que existem na linguagem articulada proposições aparentemente sem sujeito. Quando passamos para a linguagem corpórea, body language, o que era exceção na língua articulada passa a ser regra geral. Nas linguagens corpóreas, quase nunca há sujeito expresso. E agora, fazer o quê? Estamos perdidos? Em nossa linguagem usual, a proposição sempre tem que ter sujeito e predicado, um distinto, separado do outro. É isso que chamamos de linguagem articulada. Mas os exemplos mencionados mostram que nem sempre o sujeito está aí visível. Mesmo olhando bem, a gente não encontra o sujeito. Ou dizendo a mesma coisa de maneira mais dura, às vezes não há sujeito. A proposição está sem sujeito. Isso porque há que se fazer o registro do fato. Há linguagens que possuem uma sintaxe diferente, que não é a sintaxe da nossa língua articulada usual. E aí, como entender-se? É preciso traduzir de uma linguagem para outra. Sintaxe diferente é exatamente o que ocorre com a dialética. Os dialéticos utilizam uma língua com sintaxe própria. As ideias de Platão ou os Begriff de Hegel não se compõem de sujeito e predicado. A mesmice e a alteridade, o repouso e o movimento em Platão, ser, nada, devir em Hegel. São o quê? São predicados, sim. Mas de quem ou de que Platão e Hegel estão falando? As ideias às vezes se opõem, outras vezes se atraem. Elas se conciliam. Mas afinal, de quem ou de que Platão está falando? Hegel, na lógica da enciclopédia, nos dá uma pista. Ser, nada, devir, etc. Ou seja, as categorias da lógica são sempre predicados. Mas predicados de quem? De quem se está falando? Hegel responde: se alguém tiver dificuldade em pensar sem que o sujeito e o predicado da predicação estejam expressos, pense como sujeito de tais predicações, o absoluto. É exatamente isto que Hegel nos recomenda. Ele se deu conta de que para a maioria de nós ficou difícil pensar sem um sujeito lógico expresso, e por isso nos dá uma receita prática de como proceder para entender a linguagem da dialética. Ele nos manda pensar o absoluto como sujeito lógico de tudo que está sendo dito. Ser, nada, devir, estar aí, o mesmo, o outro, etc. São determinações categoriais que estão sendo predicadas do absoluto. Para completar as proposições que, na dialética de Hegel, estão sem sujeito lógico, é preciso pensar, dizer e escrever. Tese: o absoluto é ser. Antítese: o absoluto é nada. Síntese: o absoluto é devir. E assim por diante, todas as categorias da lógica e com as figurações da filosofia real. Mas de que Hegel está falando? Que absoluto é este? O absoluto é Deus antes de criar o mundo, responde Hegel. Mas por Deus aí, bem no começo do sistema, não é fazer o pressuposto indevido? Deus não sai aí que nem um tiro de uma pistola? De repente demais? De imediato demais? Que nem um tiro de uma pistola. Essas são palavras
de Hegel. Ele sabe muito bem que não se pode pôr Deus no começo do sistema, assim sem mais, sem cuidados críticos, sem preocupação, sem demonstração. Mas por que o fez? Porque aqui, bem no começo, não se trata de Deus mesmo. Este só aparece no fim da lógica, como a última categoria. A ideia absoluta e no fim do sistema, como o saber absoluto. Mas que Deus é este que já no começo aparece como sujeito lógico de todas as predicações? Este absoluto inicial é explicado cuidadosamente, passo por passo, no capítulo sem número, que abre a ciência da lógica e que tem o sugestivo título Como fazer o começo. O começo de uma filosofia que se quer crítica não pode conter pressuposições indevidas. O pensamento crítico tem que exibir e justificar todos os seus pressupostos. É por isso que Descartes começa duvidando de tudo, colocando em dúvida toda e qualquer proposição ou princípio. Mas o ato de pôr tudo em dúvida, o ato de duvidar, bem, este é indubitável. Quanto mais a gente duvida, mais forte e consciente fica o ato de duvidar. Este é o começo crítico que não pode ser negado por ninguém. Este, diz Descartes, é o primeiro princípio, a partir do qual toda filosofia receberá sua justificação metódica. Descartes começa sua filosofia a partir da dúvida universal. Dúvida esta que não consegue duvidar em si mesma e que nos obriga a dizer: estamos duvidando, estamos pensando, logo existimos. Este é o cogito ergo sum de Descartes. Kant, que também é um filósofo crítico, parte de alguns poucos juízos sintéticos a priori que são verdadeiros. Esse é o começo de que ninguém pode duvidar. A partir daí, Kant pergunta pelas condições necessárias. De tal pressuposto, o mapeamento dessas condições necessárias a priori é o que Kant chama de transcendental. Aí se funda a certeza. Esta é a estrutura das três críticas de Kant. Hegel sabe, portanto, através da tradição, que em filosofia crítica não se pode pressupor nada sem a devida justificação. E ele não pressupõe nada de determinado. Não pressupõe nenhuma proposição ou princípio determinado. Ele, ao começar o sistema, não pressupõe nada. Mas, ao não pressupor nada de determinado, ele está pressupondo de maneira indeterminada todas as coisas. Está pressupondo tudo de forma indeterminada. Esse tudo, esse todas as coisas, colocado como um grande pressuposto determinado, é o sujeito lógico da predicação dialética. Ao invés de absoluto, podemos dizer tudo é ser, tudo é nada, tudo é devir. Ou então, todas as coisas são ser, todas as coisas são nada, todas as coisas são devir. O absoluto, tudo, todas as coisas, são os termos que usamos para significar aquele grande e indeterminado, aquele balaio no qual colocamos todas as coisas, todas as palavras, todas as proposições, tudo que é determinado. O começo se faz traçando na mente uma grande linha divisória e pondo à esquerda dela todas as coisas determinadas. À direita da linha divisória, no começo, não há nada. O espaço está vazio. É ali que vamos, durante a construção do sistema de filosofia, repor todas as coisas que foram colocadas à esquerda. Fazer filosofia é repor à direita o que foi pressuposto à esquerda. Só que, ao fazer essa reposição do que foi pressuposto, devemos examinar peça por peça desse quebra-cabeça e prestar contas porque estamos colocando nesse lugar e não em outro. Repor, sim, na devida ordem. Qual é a ordem devida? A ordem que está íncita em cada peça que pegamos para repor à direita a ordem das próprias coisas, a ordem exigida pelo princípio da coerência. Se não obedecermos a esta ordem de coerência,
acontece o quê? Aí, como um oposto não é compatível com o outro, um elimina o outro. As peças que têm que se encaixar, ou seja, têm que ser coerentes com o seu meio ambiente imediato em última análise, com o quadro total. Assim surge, à direita da linha imaginária, o grande mosaico do sentido do mundo. Qual é, afinal, o sujeito lógico da predicação dialética? O sujeito subentendido, mas nunca expresso? É sempre o absoluto, segundo Hegel. Deus, tudo, todas as coisas, aquela totalidade que é pressuposta como real à esquerda para que se possa repô-la como sistema filosófico à direita. Mas, como isso tudo está só subentendido ou escrito em letrinha miúda no adendo, os dialéticos falam e falam, mas nunca dizem explicitamente de que estão falando. Como os dialéticos falam, mas nunca dizem explicitamente o que estão falando, aí os analíticos não entendem mais nada. Uma linguagem usa o sujeito sempre oculto, a outra exige que o sujeito seja expresso. Daí a grande confusão. Essa confusão fica bem específica e engrossa mais ainda quando se trata de contrários e de contraditórios. Contrários e contraditórios são coisas bem diferentes e obedecem a regras diferentes. Aristóteles e os analíticos sabem bem disso. Mas os dialéticos que não têm sujeito expresso na predicação fazem uma grande confusão. Falam de contradição, mas estão querendo dizer contrariedade. Falam de contraditórios, mas querem dizer contrários. Os dialéticos estão dizendo bobagem? Sim e não. Os antigos, como Platão, não estavam fazendo bobagem, pois foi só com Aristóteles que se começou a distinguir entre contraditórios e contrários. Mas os dialéticos posteriores deviam ter percebido que estavam usando os termos em sentido diverso daquele que foi definido por Aristóteles. Os dialéticos deviam ter percebido que estavam e continuam usando os mesmos termos que os analíticos, mas com sentido diferente. Daí a confusão. É por isso que temos que nos debruçar agora sobre o quadrado lógico, explicando com exatidão o que é o jogo dialético de opostos e indicar com o dedo o exato lugar em que ele se faz. Quem não fizer isso está condenado a dizer bobagem. Os quatro cantos. As leis de inferência descobertas e formuladas por Aristóteles foram visualizadas no quadrado lógico. E aí é aí que se explica a diferença entre contrários e contraditórios. É bem aí porque os dialéticos não têm a mesma terminologia que os analíticos, porque eles não entendem direito ou não levam a sério as diferenciações feitas por Aristóteles, que começa a grande confusão entre dialéticos e analíticos. O quadrado lógico tem 4 cantos, cada um designado por uma letra, A, E e O. A e E estão em cima e representam proposições universais. A é uma proposição universal afirmativa, E é uma proposição universal negativa. I e O estão embaixo e representam proposições particulares, sendo I particular afirmativa e O particular negativa. O sujeito lógico está aqui ulteriormente determinado pelos termos todos, nenhum e alguns. Estas determinações anteriores do sujeito lógico são chamadas de quantificadores, pois ocorre aí uma quantificação do sujeito. Na proposição todos os homens são mortais, o sujeito lógico, os homens, está ulteriormente determinado pelo quantificador universal todos. Alguns é o quantificador particular afirmativo, alguns não é o quantificador particular negativo e nenhum é o quantificador universal negativo.
Uma proposição é do tipo a de afirmar. E se ela é positiva e possui um codificador universal, todos os homens são mortais. Uma proposição é do tipo e, segunda vogal de afirmar. Se ela é positiva e tem codificador particular, alguns homens são brasileiros. Uma proposição é do tipo é de nego, do verbo negar. Se ela é negativa e tem o codificador universal, nenhum homem é mortal. Uma proposição é o, segunda vogal de nego. Primeira pessoa do presente indicativo do verbo negar. Se ela é negativa e possui o codificador particular, alguns homens são honestos. Estas proposições formam, como sabemos, os 4 cantos do quadrado lógico. Façamos a construção no mesmo exemplo, com o mesmo sujeito e o mesmo predicado das 4 proposições. Tomemos como exemplo a proposição tipo A, todos os homens são mortais. A partir daí, tendo já o sujeito e o predicado, podemos construir as outras 3 proposições correspondentes aos 3 outros cantos do quadrado. A proposição então, é universal negativa, nenhum homem é mortal. A proposição I é particular afirmativa, alguns homens são mortais. A proposição O é particular negativa, alguns homens não são mortais. As regras lógicas que permitem, e em alguns casos não permitem, a passagem de um canto para outro são chamadas leis de inferência. Assim, se a proposição A é verdadeira, então a proposição O correspondente é sempre falsa. Isto é importante. Há, em certos casos, passagens logicamente válidas. São as leis de inferência. Mas essas leis, conforme a trilha que se toma no quadrado lógico, são diferentes. Não é a mesma regra que se aplica e que se pode aplicar sempre. E aqui, então, é preciso distinguir, como Aristóteles, as diversas trilhas existentes no quadrado lógico, ou, em linguagem mais técnica, os diversos tipos de oposição. Cada uma das 4 letras está em oposição para com todas as outras. Mas cada tipo de oposição tem um nome particular e obedece a regras próprias. A oposição entre A e O, como também a oposição entre I e E, é chamada de oposição de contraditórios. A regra sobre os contraditórios diz: se um dos contraditórios é verdadeiro, então o outro é falso, e vice-versa. Se um é falso, o outro é verdadeiro. Em nosso exemplo, é verdadeira a proposição A, de que todos os homens são mortais. Logo, de acordo com a regra sobre os contraditórios, é falsa a proposição, o de que alguns homens não são mortais. E assim é. Façamos o exemplo inverso. Tomemos uma proposição O que seja verdadeira. Alguns gaúchos não são brasileiros. Há gaúchos argentinos e uruguaios. Então, daí se conclui a falsidade da proposição. Todos os gaúchos são brasileiros. A regra é clara e funciona nos 4 sentidos possíveis. Da verdade de um contraditório, infere-se a falsidade do outro, e vice-versa. Os contraditórios são expressos da seguinte forma: a oposição entre contrários é aquela que existe entre proposições do tipo A e do tipo E. Isto é, entre proposições universais positivas e proposições universais negativas. São contrários. A regra de inferência sobre os contrários é diferente da regra sobre os contraditórios. A regra aqui não é mais tão simples. Ela não funciona nas 4 direções, mas apenas em 2 direções. A regra é:
Se um contrário é verdadeiro, o outro é sempre falso. Isto é, se a gente sabe que um dos contrários é verdadeiro e parte daí, então pode-se inferir a falsidade do outro contrário. Mas isso não funciona ao inverso. Se a gente sabe que um dos contrários é falso, não dá para concluir nada sobre o contrário oposto. Este pode ser falso, como pode também ser verdadeiro. Ambas as hipóteses são possíveis. Exemplo: é verdadeiro que todos os homens são mortais. Logo é falso que nenhum homem é mortal. Da verdade de A, infere-se corretamente a falsidade de E. Vale também o vice-versa. Da verdade de E, pode-se inferir a falsidade de A. Mas não se pode concluir nada quando se parte da falsidade de A ou de E. Se A é falso, nada pode ser inferido sobre E. E, nesse caso, tanto pode ser verdadeiro como também pode ser falso. Então, pode ocorrer que tanto A como E sejam ambas proposições falsas, perfeitamente. A falsidade de ambos os opostos, em se tratando de contrários, é perfeitamente possível. É isso. Então, pode ocorrer que tanto A como E sejam ambas proposições falsas, perfeitamente. A falsidade de ambos os opostos, em se tratando de contrários, é perfeitamente possível. Mas, em se tratando de contraditórios, isso é impossível. Eis que é o exato lugar em que dialéticos e analíticos se perdem na confusão. Como os dialéticos não usam o sujeito expresso, e assim também não usam o codificador expresso, eles nunca sabem direito se estão falando de contrários ou de contraditórios. A tese é falsa, a antítese também é falsa. Passemos à síntese, dizem eles. Tese e antítese são contrários ou contraditórios. Os dialéticos, com o sujeito e com o codificador ocultos, não sabem dizer e se confundem. Eles falam muitas vezes de contraditórios e da contradição existente entre tese e antítese. Mas o que realmente querem dizer são os contrários, pois se tese e antítese fossem contraditórios, sendo uma verdadeira, a outra seria falsa. E assim, sendo uma verdadeira e a outra seria falsa, nunca poderia ocorrer que ambas, tese e antítese, fossem falsas, como se afirma na dialética do jogo dos opostos. Mas, se tese e antítese são contrários, no sentido técnico do termo, então tudo bem, perfeitamente possível que ambas sejam falsas. É exatamente aqui, e é somente aqui que se faz dialética. O lugar exato, o único apontado com o dedo como prometido é este. O jogo dos opostos se faz sempre entre contrários, que são ambos falsos, entre proposições A e E. Afirmativa universal e negativa universal. É aqui, exatamente aqui, que se dá o pulo do gato. Se a gente não entende que se trata sempre de contrários, jamais de contraditórios, a dialética vira bobagem. A rigor, foi dito tudo o que é realmente importante para desfazer a confusão existente entre dialéticos e analíticos. Mas, já que estamos no quadrado lógico, sejam mencionadas sem aprofundamento, as duas restantes foram a oposição entre subcontrários e a oposição de subalternação. A oposição de subcontrários é a que existe entre proposições e, particular, positivo, e ou, particular, negativo. Uma positiva, outra negativa, mas ambas particulares. Alguns gaúchos são brasileiros e alguns gaúchos não são brasileiros.
a regra sobre as subcontrárias diz: se se sabe que uma das contraditórias é falsa, então se infere que a outra é verdadeira. Mas o vice-versa não funciona. Da verdade de uma das subcontrárias, nada pode ser inferido sobre a outra. No exemplo dado, é verdadeiro que alguns gaúchos são brasileiros, e por isso nada pode ser inferido sobre a verdade ou a falsidade de O. O pode ser tanto verdadeira como também falsa. No exemplo dado, a proposição O, por motivos contingentes, também é verdadeira, pois existem gaúchos uruguaios e argentinos. Mas isso é apenas contingente, não é lógico. A oposição de subalternação é a que existe entre A e I, por um lado, e entre E e O, por outro. A regra diz, da verdade de A e E, pode inferir a verdade de I e O, respectivamente. Mas da falsidade de A e de E, nada se pode inferir sobre I e O. Da falsidade de I e de O, pode-se inferir a falsidade de A e de E. Mas da verdade de I e de O, nada se infere sobre A e sobre E. Isso se baseia no princípio geral de inclusão. Os conjuntos I e O estão necessariamente contidos em A e E. A construção analítica de contrários e contraditórios. Quando se fala a linguagem analítica, é fácil distinguir contrários e contraditórios. Para formar o contraditório de uma proposição universal afirmativa A, isto é, para formular a proposição correspondente O, é preciso fazer duas coisas. Primeiro, pôr a negação, segundo, alterar o quantificador. Assim, a partir de todos os homens são mortais, forma-se a proposição contraditória, que é negativa em particular. Alguns homens não são mortais. Mas, para formular a proposição contrária, é preciso fazer só uma coisa: pôr a negação. Pois o codificador fica o mesmo. Todos os homens são mortais é a proposição A universal positiva. Nenhum homem é mortal é a proposição E universal negativa. Vê-se de imediato que o filósofo analítico, aquele que aprendeu e sabe bem o que é contrário e o que é contraditório, não se perde. É só pegar as proposições e verificar se, além da negação, foi alterado o codificador. Se o codificador não foi alterado, se ele continua sendo universal em ambas as proposições, trata-se de contrários. Se foi alterado, se ficou particular, trata-se de contraditório. Fácil e exato. Só que os dialéticos usualmente não empregam o sujeito expresso. O sujeito lógico, na sintaxe usada pela dialética, está sempre quase oculto. E por isso o quantificador também fica oculto. É por isso que os dialéticos nunca estão bem seguros quando falam de dois polos opostos, se esses são contrários ou são contraditórios. Aliás, a terminologia dos dialéticos é aqui diversa da terminologia dos analíticos. Os dialéticos falam de contradição e querem dizer aquilo que os analíticos chamam de contrariedade. Os dialéticos falam de contraditórios, mas querem dizer contrários. Daí nasce a confusão entre dialéticos e analíticos. Eles usam linguagens com estruturas sintáticas diversas e empregam, além disso, terminologias diferentes. É claro que os dialéticos não querem dizer contradição, mas sim contrariedade. É claro que o jogo dos opostos é o jogo dos contrários, não dos contraditórios. Os dialéticos não são idiotas. Platão, Cusanos e Hegel não são bobos para dizer e, ao mesmo tempo, e sob o mesmo aspecto dizer. Eles não negam o princípio da não contradição. Ninguém pode negá-lo sem abandonar a racionalidade da argumentação. Quando os dialéticos falam do jogo dos opostos e dizem que tanto tese como antítese são falsas e que por isso somos levados à síntese, trata-se sempre de polos contrários, não de contraditórios.
Se tratasse de polos contraditórios, sendo a tese falsa, então a antítese seria verdadeira, ou vice-versa. Sendo um dos opostos falso, o outro é sempre verdadeiro. E não é isso que a dialética diz. A dialética diz que ambos os opostos são falsos, tanto a tese como a antítese. Basta observar o quadrado lógico e verifica-se que o único espaço em que pode ocorrer esse tipo de oposição negativa, ou seja, a oposição entre tese falsa e antítese também falsa, é na oposição entre contrários. Este e somente este é o espaço em que se faz dialética. Quem não percebe isso está perdido e vai cair em buracos. A escrava Trácia vai cair na risada. A construção dialética de contrários. Os dialéticos trabalham sempre os contrários. Sobre os contraditórios nem falam. Por isso também nem perguntam como se constrói com uma oposição de contraditórios, isto é, invenção de Aristóteles e assunto de analíticos. O filósofo analítico tem enorme facilidade em formar proposições opostas, tanto contraditórias como também contrárias. Aqui, agora, nos interessa a maneira de construir proposições contrárias. A partir de uma proposição do tipo A, universal positiva qualquer, para formar a proposição contrária correspondente, basta pôr a negação sem alterar o codificador. A proposição continua universal, mas fica negativa. Isso pode ser feito, como se vê, por manipulação lógico-formal. É só antepor a negação. Já os dialéticos têm grande dificuldade em formar o polo contrário, pois eles não possuem na sintaxe que usam sujeito e codificador explícito para os analíticos. Basta o comando antepor a negação sem mudar o codificador. Para os dialéticos, o engendramento do contrário é muito mais complicado e está assim sujeito a mal-entendidos. Tomemos como exemplo, para analisar essa questão delicada e muito importante, a oposição de contrários, que é o tema central do primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito. A oposição entre o objeto e o sujeito, entre objetividade e subjetividade. A tese inicial diz que a verdade da certeza sensível está no objeto. Esta tese inicial, como sempre na dialética dos opostos, é demonstrada como falsa. Hegel faz essa demonstração, mostrando que, sem o sujeito, ou seja, sem o eu que eu sente e percebe, as proposições perdem a verdade. A gente olha, observa e escreve na pedra, agora é dia. Trata-se aí, escrita na pedra, de uma proposição objetiva. Ao ser escrita, ela ficou totalmente objetiva. Mas uma tal proposição objetiva, exatamente por ser apenas objetiva, perde muito longe sua verdade. Passam algumas horas e agora não é mais dia, agora é noite. Hegel faz aí como um experimento racional, como um químico em seu laboratório. O dialético manuseia as ideias e as palavras e verifica que a proposição tomada só em seu caráter objetivo não é verdadeira, mas sim falsa. Dessa maneira, é comprovada a falsidade da tese e o dialético é empurrado como numa explosão para fora dela. Na falsidade não se pode morar. Para onde ir? Para a antítese, é claro. E depois de demonstrar a falsidade da antítese, chega-se à síntese. Aqui nos interessa um ponto específico. Qual é o polo antitético de objetividade? É a subjetividade, é claro. A verdade da certeza sensível está no sujeito e a antítese corresponde à tese. A verdade da certeza sensível está no objeto. Bem, é claro, sim, mas não tão claro assim. Essa clareza precisa ser mediata. O contrário de objeto é sujeito, o contrário de objetividade é subjetividade, é claro, está certo. Mas não é tão simples assim como fazemos no pensamento intuitivo. Peguemos o conceito de objeto e façamos a anteposição da negação. Daí sai o conceito de não objeto. Não objeto é a mesma coisa que sujeito? Certamente que não. Não objeto. A negação total de objeto inclui todas as coisas existentes e possíveis desde que não sejam objeto. O conceito de não objeto somado
ao conceito de objeto abrange a totalidade de coisas existentes e possíveis. O conjunto dos dois conceitos assim opostos, objeto e não objeto, é a totalidade do universo. Sob o conceito de não objeto, são submetidas, entre tantas outras coisas, também os conceitos de sujeito, subjetividade e intersubjetividade. O conceito de sujeito está contido, sim, sob o conceito de não objeto, mas não constitui apenas uma pequena parcela dele. O conceito de não objeto é muito mais amplo que o conceito de sujeito. Sujeito é uma forma bem específica de oposição ao objeto. Não objeto é uma oposição global ao conceito de objeto. Um exemplo mais concreto pode facilitar a compreensão desse ponto, que considero de grande importância. Tomemos como conceito técnico branco e perguntamos: qual o contrário de branco? Imediatamente se responde preto. No Brasil, na cultura em que vivemos, o contrário de branco realmente é preto. No Brasil, que foi país de escravocratas, e os escravos no Brasil eram que o comércio, e os escravos no Brasil, em que o comércio de escravos negros oriundos da África era usual, o contrário de branco é realmente preto. Mas qual é o contrário de branco em Tóquio ou em Xangai? Não sei, mas penso que deve ser amarelo. Qual é o ponto-chave? Branco e preto são polos opostos, de maneira contrária, sim, mas pressupõe e permite que existem outras configurações de contrariedade. O branco permite, além de preto, outros contrários. Somando o branco e o preto, não temos a totalidade de todas as existentes, não temos a totalidade das coisas existentes e possíveis, mas tão somente dois polos opostos, que não excluem a existência de um tétium quid. Podem existir outros contrários, como branco e amarelo. A oposição de contrários aqui surge da linguagem e da história, ambas concretas e contingentes. A oposição de contrários da filosofia dialética é sempre assim. Por isso é que a contingência e a história entram na dialética. Essa é a porta metódica através da qual a contingência e a historicidade entram no âmago do próprio método dialético e assim no sistema. Esse é o mecanismo de engendramento do polo contrário. Na dialética, o contrário não é construído a priori pela mera deposição da negação. Na analítica, isso pode ser feito porque eles têm sujeito e quantificador expressos. Como os dialéticos não os têm, eles precisam procurar na linguagem e na história qual seja o polo semanticamente oposto à tese dada. A antítese, na analítica, pode ser formada por manipulação lógico-formal de negação, por sintaxe. Na dialética, não. É aqui, exatamente aqui, no engendramento da antítese, que a dialética adquire seu caráter de contingência e de historicidade. Ela fica uma dialética do concreto, uma dialética da história. Platão intuía isso. Agostinho e Cussanius sabiam disso. Para Hegel, dialética é sempre filosofia da história. Eles acertaram o passo com o ritmo ternário e construíram poderosos sistemas de filosofia, porque não tentaram fazer da dialética um método lógico formal, que fosse operado de maneira a priori. Este é, a meu ver, o erro maior dos dialéticos do século XX. O engendramento do polo oposto, a descoberta ou a formação do conceito antitético não se faz a priori, pela mera anteposição de negação, e sim através de um conceito que se encontra a posteriori na linguagem e na história, e que está articulado em uma posição contrária bem específica. Branco é o contrário de preto, sujeito é o contrário de objeto. Não branco e não objeto são conceitos muito mais amplos. Neles, a oposição de contrários não é específica e sim determinada. A negação que forma os opostos diz Hegel, com toda a razão, é a negação determinada, não uma negação indeterminada, rara e geral. Esta em dialética não funciona. Para ver que a negação indeterminada não funciona,
Basta pegar um caso atual. Peguemos como tese sérvios. Qual é o contrário? Se dissermos não sérvios, teremos um conjunto enorme e informe de nacionalidades e etnias, no qual estamos até nós incluídos, nós brasileiros, os argentinos, os uruguaios, etc. O que temos a ver com os sérvios? Nada ou quase nada. Pondo não sérvio em oposição a sérvio, nada ocorre. Daí não sai faísca nenhuma. Aí não surge dialética. Não, perdão. Mas se em vez de negação indeterminada pusermos como oposto de sérvio o bósnio, de imediato saem faíscas. O sérvio e bósnio estão em oposição de contrários através da negação específica determinada. E a dialética entra em movimento e aparece em cena. Ou o polo elimina o outro, ou vice-versa. Ou então há que se construir uma síntese. A dialética do concreto. Essa concepção de dialética, que é uma dialética do concreto, que busca e encontra os contrários na linguagem e na história, tem uma grande vantagem e, ao que parece, uma desvantagem. A grande vantagem é que se indica com clareza de onde vêm os conteúdos contingentes e históricos que ocorrem nos sistemas dialéticos. Eles vêm da estrutura sintática da dialética, que formam os conceitos opostos de maneira semântica, e não de maneira sintática. Os contrários, isto é, as antíteses, não são conceitos contraditórios, ser e não ser, sérvio e não sérvio, e sim conceitos contrários, ser e nada, sérvio e bósnio. A soma de dois conceitos contraditórios, sérvio e não sérvio, abrange a totalidade de coisas existentes e possíveis no universo, como cores, deuses, sabores, melodias, etc. A soma de dois conceitos contrários não abrange a totalidade das coisas existentes e possíveis. Aqui sempre datu tertium. Esses conceitos contrários, frutos da negação determinada, vêm da linguagem da história. Eles são contingentes e possuem essa característica em sua estrutura de oposição. A grande vantagem de uma tal dialética do concreto é que ela admite a existência da contingência e da historicidade das coisas e do homem. Existe contingência. Há situações e coisas que podem ser assim e que podem, por igual, ser diferentes. Há alternativas no curso contingente das coisas. Este é o espaço do livre-arbítrio e da responsabilidade moral. Assim, a história está aberta. Existe contingência, existe verdadeira historicidade. O grande tema de Schelling, de Nietzsche e de Heidegger contra o necessitarismo dos sistemas de Spinoza e de Hegel foi incorporado aqui à estrutura do próprio método dialético. Temos agora uma dialética do concreto. Esta é a grande vantagem. A desvantagem é, em minha opinião, só aparente, da concepção de dialética, acima apresentada e fundamentada. Segue como consequência lógica que o sistema não pode operar exclusiva e preponderantemente de maneira a priori. Como a formação dos contrários não se pode fazer pela mera anteposição da negação, segue-se que o método dialético não é dedutivo e a priori. Para alguns pensadores, como Wander Schneider, Osler, Schmidt, Kovacsky e outros, isso parece ser uma grande desvantagem. A filosofia perde em rigor científico, a pretensão do sistema é grandemente diminuída. É verdade, o sistema, com esse método, é sempre só projeto de sistema aberto, sempre de novo, a ser construído, um sistema que permite e exige que outros sistemas coexistam ao lado dele. Não que não existam princípios gerais, é claro que existem, mas só o núcleo duro do sistema é comum a todos os horizontes e a todos os tempos. Só o núcleo duro possui pretensão de verdade única. As outras perspectivas, Nietzsche, e os outros horizontes, Heidegger, são respeitados
e entram como elemento periférico nos projetos de sistema, que são sempre concretos, contingentes e históricos. A desvantagem, isto é, o abandono da pretensão de uma dedução a priori de todo o sistema, não é desvantagem, e sim vantagem. Esta é a minha opinião. Analítica e dialética, duas formas de pensar. Analítica e dialética são línguas com sintaxes diferentes e produzem filosofias com perfis diferentes. Já agora, através do problema metódico, é possível ver como cada uma dessas filosofias projeta um perfil específico facilmente recognoscível. Se pegamos a lógica de Hegel e a esquematizamos de acordo com os dois métodos, fica visível a diferença dos perfis. A linguagem analítica, a reconstrução seria a seguinte: a tese é o absoluto, é ser. A antítese é o absoluto, é nada. Como ambas estão erradas, é preciso, diz o filósofo analítico, fazer as devidas distinções. A tese, então, fica assim: o absoluto, enquanto este se origina e vem a ser, é ser. A antítese, o absoluto em que, enquanto este desaparece e deixa de ser, é o nada. Foram feitas as devidas distinções. O que estava errado foi corrigido. Como? Não pela elaboração de uma síntese, como os dialéticos fazem, e sim pela elaboração das devidas distinções, pelo desdobramento de aspectos diversos do sujeito lógico da predicação. Aí, em tal caso, não há síntese. A síntese de falsidade de tese e de antítese foi superada pela introdução de dois aspectos do sujeito lógico. A reduplicação do sujeito é o que supera aquilo que os dialéticos chamam de contradição. Só que os analíticos, daqui para frente, em vez de terem um sujeito só, o absoluto, vão ter dois sujeitos. Nos passos seguintes do sistema, esse sujeito vai sempre se duplicando. O perfil de uma tal filosofia. A analítica corta em dois e separa. Os sujeitos lógicos se multiplicam. E se não ficarmos muito atentos, a filosofia se perde na fragmentação pós-moderna da razão. Na dialética, ao contrário, o sujeito fica sempre o mesmo. Ele sempre o mesmo, sempre oculto e sempre subtendido. É o absoluto. O que muda são os predicados que determinam ulteriormente o sujeito. Ambos os métodos têm desvantagens específicas. A analítica corre o risco de perder a unidade do sujeito do sistema e de acabar falando só de abobrinhas. Isso ocorre às vezes em certos representantes da filosofia analítica contemporânea. A dialética corre o risco de tomar o sujeito lógico único algo de totalitário. Isso ocorreu, por exemplo, na dialética de Lenin e do stalinismo. A vantagem específica da dialética é a clareza, como nela o sujeito lógico e os diversos aspectos do sujeito são sempre enumerados, explicitamente ele ganha uma clareza. A vantagem específica da dialética é que ela lida sempre com o absoluto, com a totalidade. Sob esse aspecto, a filosofia dialética é mais filosofia, ela é mais sistema. O importante hoje, penso eu, é perceber que ambos os métodos, se corretamente aplicados, não se excluem, mas se complementam. É isso aí. Obrigada por nos ouvir até o final. Ao ler o texto Dialética para Principiantes, de Carlos Silva Lima, estamos trazendo para você um conteúdo de qualidade, profundo e filosófico. Espere por mais partes do Dialética para Principiantes. Inscreva-se em nosso canal.
Dê o apoio que a sua área, o que você estuda, merece. Ao clicar no curtir, ao comentar, ao compartilhar, ao inscrever-se no canal, porque os algoritmos e a tecnologia, elas só entendem estes cliques. E vamos lá!